Meu Jesus, misericórdia, eu me arrependo de vos ter ofendido. Jesus chama os discípulos para ficarem com ele, ensina-lhes e revela-lhes a vontade do Pai. Realiza diante deles sinais de libertação no meio do povo necessitado e envia-os para anunciar o Evangelho e libertar as pessoas de toda espécie de mal. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos, para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Enquanto estavam caminhando, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. O texto situa o exato momento em que Jesus toma a firme resolução de ir a Jerusalém. Inicia-se o êxodo de Jesus, cujo principal objetivo é educar seus discípulos, abrindo-lhe os olhos a respeito das condições e consequências do seu seguimento. No texto do domingo passado, os discípulos, por meio de Pedro, haviam declarado a Jesus que ele era o Messias de Deus. Não sabiam, porém, o verdadeiro significado dessas palavras. A concepção triunfalista de messianismo predominava em sua mente. Isso já havia ficado evidente pelo tipo de discussão que tiveram logo depois da confissão de Pedro. Quem deles seria o maior? Fica evidente também pela atitude de Tiago e João diante da hostilidade dos samaritanos. Estes são inimigos ferrenhos dos judeus. Certamente, os dois mensageiros que Jesus havia enviado à frente deviam ter preparado os ânimos dos samaritanos. Parece, todavia, que fracassaram. O que disseram? E como fizeram? O fato é que sua missão não foi eficaz. Jesus repreende a Tiago e João e dirige-se para outro lugar. No caminho, são descritas 3 espécies de vocações. Nelas, os discípulos devem reconhecer-se. Em cada uma delas, Jesus define quais devem ser as verdadeiras atitudes dos seus seguidores e seguidoras. O texto é elaborado de tal modo que situa no centro um chamado feito diretamente por Jesus. A primeira e a terceira personagens desejam seguir Jesus por iniciativa própria.
As três são personagens sem nome e, portanto, representativas de todas as pessoas discípulas de Jesus. Lucas quer enfatizar as exigentes condições para o seu seguimento. A primeira demonstra disposição em comum. Eu te seguirei para onde quer que tu fores. A expressão faz lembrar as palavras de Pedro um pouco antes de negar Jesus. Senhor, estou pronto a ir contigo à prisão e à morte. A resposta de Jesus à primeira personagem alerta para a necessidade de ruptura com as seguranças e confortos que impedem a prontidão permanente. As tocas e os ninhos estão ligados à acomodação do poder em suas instituições. Nesse sentido, não é por acaso que Jesus vai chamar Herodes de raposa. A terceira personagem também se oferece espontaneamente para seguir Jesus, com a condição de despedir-se primeiro do pessoal de sua casa. A expressão grega denota o sentido de desvencilhar-se de uma incumbência. A personagem demonstra indecisão, própria de quem tem dificuldades de desapegar-se dos seus negócios e de quem ainda está amarrado a laços afetivos prejudiciais à liberdade e à autonomia necessárias para responder ao chamado divino. A personagem central é convidada por Jesus. Esta, porém, ligada às tradições paternas. Jesus pede-lhe que deixe o passado para entrar na nova dinâmica do reino de Deus. Lembra a dificuldade manifestada pelos discípulos de desatrelar-se da ideologia judaica. Os três tipos de vocações sintetizam as atitudes que devem caracterizar o verdadeiro discipulado. A liberdade deve ser radical, para que a opção pelo reino seja feita com inteireza. Oremos. Deus fiel, bendito seja pela paciência que o teu Filho Jesus nos revela. Não lanças o fogo do céu sobre os indiferentes e os duros de coração, porque não queres a morte do pecador, mas que ele viva. Nós te pedimos, liberta-nos do peso das nossas culpabilidades, purifica-nos dos erros cometidos, para que possamos seguir o teu Filho com um coração leve e puro. Meu Jesus, misericórdia, eu me arrependo de vos ter ofendido. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.